bem-vindos para mais uma aula de Unidade Curricular 2, comigo, professora Thalita Galvão. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a atividade que eu deixei lá no Class. Coloquei até assim, que é a primeira e única atividade do bimestre, né? No vídeo que vocês assistiram, se vocês assistiram, vocês perceberam que não vai falar muito sobre esse assunto, sobre o impacto da fotografia na sociedade atual. Então, era mais mesmo para ilustrar o início da fotografia, para vocês saberem como surgiu a fotografia, e a partir daí vocês irem em busca, né, pesquisarem sobre esse impacto na fotografia, né? Então, para quem não assistiu o vídeo, quem vai assistir depois, eu vou fazer um resuminho. Então, o vídeo, ele começa falando que desde sempre o homem, ele teve a necessidade de registrar momentos especiais. Ele sempre quis registrar momentos especiais, tá? Isso sempre foi uma das fixações do homem, desde lá da antiguidade. E nada melhor do que a fotografia para fazer isso. E daí o primeiro rascunho de uma fotografia foi lá em 350 a.C. Olha que antigo. Foi pelo filósofo Aristóteles, ele que fez esse rascunho através da câmera escura. Então ele criou uma geringonça, digamos assim, chamada câmera escura, e daí a gente teve o primeiro rascunho de fotografia. Não era nada palpável, era algo que você via a imagem e ela sumia, né? Não ficava registrado, ok? E a primeira fotografia batida, digamos assim, que daí a gente podia ficar com aquela fotografia, foi em 1826, tá? Então era o quê? Só apenas um borrão impresso numa chapa de alumínio. Então assim que era a primeira fotografia. Daí logo essa técnica ela foi sendo aprimorada, e quem que aprimorou foi um francês, o Daguerre. Daí ele criou uma máquina chamada, que posteriormente ganhou o nome de daguerrótipo, né? Por causa do nome do inventor, do Daguerre. E essa engenhoca ela veio parar no Brasil lá em 1839, pelas mãos de quem? Do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, por que ele trouxe? Porque ele era um apaixonado por fotografia, e ele foi o difusor dessa técnica, que logo se tornaria uma arte. Então a fotografia se tornou uma arte, e o difusor da fotografia no Brasil foi o Dom Pedro II. Porém, essa engenhoca, ela não fazia cópias, então ela só tirava uma foto e acabou, não dava para fazer cópias. Daí, lá em 1841, um inglês, o William Henry Talbot, não sei se é assim que se pronuncia, ele conseguiu transferir imagens para uma folha de papel, então ele já conseguia fazer cópias. Então pensa, lá 350 a.C., por Aristóteles, a gente teve o rascunho do que seria uma fotografia. Daí só lá em 1841 a gente tinha fotografia e podia se fazer cópias, tá? Impressas em folhas de papel. Daí em 1844 a gente teve, ou seja, de 1841 para 1844, 3 anos depois, a gente teve o primeiro livro com fotografias. Até então, nunca se tinha visto um livro com fotografias, tá? E daí precisava-se estudar melhor como fazer mais cópias, como ter os negativos para fazer as cópias. E com a descoberta do celuloide para imprimir negativos, teve essa revolução da fotografia, beleza? Daí lá em 1888, o cara que inventou a Kodak, quem já viu, né, filme Kodak, essa marca Kodak, né, famosa até hoje, a Kodak. E o George Eastman, que foi o fundador aí, quem criou a Kodak, ele teve a revolução em 1888 porque ele criou aquele carretel, né, aquele filme em carretel. Eu sou da época, quando eu nasci, meus pais tinham a câmera, você girava um negocinho, como se fosse para dar corda, apertava, lá dentro tinha o filme, e a gente tinha que ir num lugar, normalmente era lá no centro da cidade, deixava lá aquele filme, que lá dentro ia ter os negativos. Eu acho que agora é fácil, eu não tenho nenhum negativo aqui em casa, mas eu tenho negativos em casa. E daí eram reveladas fotos, e às vezes a gente ficava assim, com
curiosidade, aquela ansiedade de ver as fotos, né? A gente tirava foto, imaginava que tinha ficado bonito, né? E ficava ali esperando. Quando saía, revelava a foto, às vezes estava um com o olho fechado, outro saía vesgo, outro saía torto, ou às vezes nem saía a foto, que a gente falava queimou o filme. Tanto que virou um ditado, né? Ai, você tá muito queima-filme, isso daí queima o filme. E daí, quase um século depois, lá em 1990, veio a fotografia digital. Então pensa, gente, historicamente falando, 100 anos é pouca coisa, mas pensa pra nós, 100 anos. A maioria das pessoas nem vivem 100 anos. E daí 100 anos, desde que o cara lá da Kodak revolucionou, né, com o filme, só quase 100 anos depois que mudou a forma de tirar foto. 100 anos usando a mesma coisa, sendo que hoje em dia, todo ano tá surgindo novas coisas, novos celulares, novas impressoras. Agora a gente já tem impressora em 3D, né? Pra gente, 100 anos, da forma como está evoluindo a tecnologia, é muita coisa. Daqui 100 anos eu nem sei mais o que vai ter. Bom, e daí, como lá no vídeo História da Fotografia, ele cita a tal da câmera escura, que o Aristóteles, né, fez, tem um videozinho aqui no YouTube, para quem gosta daquele canal Manual do Mundo, o cara fazendo, né, o apresentador lá, fazendo uma câmera escura. Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma câmera escura que foca. Se você assistiu o vídeo do Cinema na Caixa ou da câmera escura gigante que eu fiz e acabei indo lá para o Vale do Anhangabaú para testar a câmera escura, dessa vez é uma coisa um pouco mais simples, mas o resultado também é muito legal. Bom, para fazer essa câmera escura você vai precisar de uma caixinha dessas de encomenda, ela vai ser a nossa câmera, de uma cartolina preta, pode ser essa cartolina mágica aqui, se você quiser ver a mágica, ela se chama Mágica do Buraco Negro Invertido, eu já fiz no Manual do Mundo. De fita preta, de papel vegetal, você encontra em qualquer papelaria, de uma lupa pequenininha, você também encontra em qualquer papelaria e é baratinho. E para fazer toda essa geringonça, você vai precisar de duas ferramentas, que são uma tesoura e um estilete. Primeiro você desmonta a lupa e tira ela do plástico. Você pega essa lente aqui e faz um tubinho preto e coloca essa lente na ponta do tubinho preto. Se for necessário, você pode colocar alguma fitinha adesiva ou cola para segurar bem. Se a lente ficar meio solta no tubinho, você pode colar os cantinhos dela para ficar um pouco mais fixa. Eu vou usar um pouco de cola quente. Depois você pega a caixa de papelão e recorta um quadrado grande no fundo dela. E esse quadrado você vai revestir de papel vegetal. Do outro lado da caixa, você faz um furo que vai se encaixar exatamente no seu tubo de papel preto onde está presa a lente. Coloca o tubo na frente da câmera, mira para um lugar bem claro e aí é só se divertir. Por que será que a imagem se forma aqui atrás num papel vegetal? O princípio é exatamente o mesmo daquela nossa câmera gigante do Cinema na Caixa. A luz entra aqui dentro, os raios de luz se cruzam aqui dentro da câmera e formam aqui embaixo, de ponta cabeça, direita para esquerda, esquerda para direita. Tudo fica invertido nessa projeção aqui. Mas essa câmera aqui é muito mais tecnológica. Se você está lembrado da minha explicação do Cinema na Caixa, eu dizia que aqui, na frente da câmera, quanto maior fosse o furo, mais desfocada ia ficar a imagem. Pois tá bem, aqui a gente tem um furo gigantesco na frente, ou seja, entra muita luz dentro dessa câmera. Mas a luz não se desfoca porque a gente consegue focar usando essa lente. A lente consegue controlar os raios de luz que estão batendo aqui e a gente consegue focar um objeto que está mais perto, desfocar o que está longe, focar o que está longe, focar o que está mais perto, fazendo a imagem ficar muito mais nítida. E aí, gente, gostaram? Simples, né?
E daí, gente, como fazer a pesquisa? Então, independente do formato que vocês escolham, se é podcast, se é TikTok, se é vídeo, se é um mapa conceitual. O mapa conceitual pode ser na folha sulfite, pode ser na folha de caderno, pode ser pelo Jamboard, como a colega mencionou. Independente do formato que vocês escolherem, eu vou dar dicas de como pesquisar. Então, primeiro, escolham o tema. Ué, professor, mas o tema já não é o impacto da fotografia na sociedade atual? É, só que esse é muito amplo. Então, escolha o tema. Você vai focar o impacto da fotografia na questão da política, da educação, da arte. Escolha um tema, tá bom? Daí, outras dicas. Criar o cronograma. Então, primeiro pensa o tema. Depois, como que eu vou fazer? Em que formato? Ah, se eu vou fazer um podcast, eu preciso criar um roteiro, né? Então, quando que eu vou escrever esse roteiro? Depois, quando que eu vou gravar? Em que ambiente? E a gente tem que ter, é importante ter um cronograma, não só para a atividade da unidade curricular 2, mas também porque vocês têm outras atividades para cumprirem, né? Então, elaborar o roteiro. Principalmente quem vai fazer podcast, quem vai fazer vídeo, tem que ter um roteiro. E aí, se for um vídeo, o que eu começo a filmar? Qual a primeira imagem que eu coloco? Vou falar sobre o quê? Como que eu vou terminar? Será que eu vou pôr uma música de fundo? Qual o tema? Então, tem que roteirizar tudo isso. Diversificar os conteúdos bibliográficos, ou seja, pesquisar em vários sites. Se tiver... Tem gente que às vezes pode ter um livro de fotografia em casa, que eu não sei, às vezes a família se interessa pelo assunto, às vezes tem algum parente, algum familiar fotógrafo na família, ele tem algum livro que talvez possa ter ali uma base, suporte para a pesquisa de vocês. Não cair no erro do plágio. Então, quem for fazer, por exemplo, de forma escrita, não vai lá só copia e cola, gente, por favor, né? Porque é tão fácil saber que tá plagiado. Faça um texto seu. Cuidado com as normas técnicas do trabalho. Como assim, professora? Se você vai fazer o texto escrito, de preferência, coloca tudo uma fonte só, fonte 12, espaçamento em meio, né? Coloca parágrafo, coloca justificada as margens, deixa visualmente, esteticamente bonito o seu trabalho. Da mesma forma, o podcast. O podcast, ele também segue uma ordenzinha, né, de como ser apresentado. A pessoa se apresenta, fala o seu nome, o tema do podcast, o que vai ser tratado ali. No final, ele faz uma despedida. O vídeo também tem que ter começo, meio e fim. Então, o formato que você escolher tem que ter uma sequência, ela tem algumas regrinhas, né, de como fazer. Caprichar na introdução e na conclusão, que eu já falei que independente do trabalho, do formato que você escolher, tem que ter introdução, tem que ter conclusão, tem que ter apresentação, falar sobre o seu tema e tem que saber concluir também, fechar as ideias, amarrar tudo bonitinho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês na aula de hoje. Fiquei olhando ali pro outro lado porque estava na aula pelo Meet e achei aí essa maneira de gravar aí pelo celular a aula de hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, até a próxima aula e tenham uma ótima semana.